sabe por que a gente bate a claquete? Acho que é para iniciar a cena, né? A claquete, ela serve para poder você sincronizar o áudio com o som. Ah, legal. E aí eu vou querer que você bata a claquete aí pra gente, por favor. Ai, que fofura. Pode bater. O meu nome é Valéria Muniz Sobral. E eu sou filha de pais nordestinos. A minha mãe, nascida em União dos Palmares, nas Alagoas, e o meu pai, nascido em Caruaru, no estado de Pernambuco. Nós somos descendentes de negros e índios, e eu sou a quarta filha de 5, sendo que o irmão logo antes de mim eu não conheci. Ele morreu com 2 anos e meio, e logo em seguida eu nasci e depois a minha irmã caçula. Minha infância foi uma infância bastante difícil, como a de muitas pessoas da minha idade, com toda certeza, mas os meus pais sempre lutaram muito para oferecer para a gente aquilo que eles não tiveram. O meu pai mesmo era muito pobre, era daquelas pessoas que viviam naquelas casas de pau a pique que a gente vê na TV, mas o que marca muito a minha infância, que quando eu tinha 11 anos de idade, a minha mãe fez uma cirurgia e ela retirou a mama. Ela estava com um câncer de mama e ela tinha 40 anos. E aí foi uma surpresa para a gente, porque a minha mãe, ela teve uma cirurgia que foi muito incisiva, ela teve um corte de 45 pontos, ela teve 45 pontos na região da mama, e ela tirou também os gânglios debaixo do braço, então ela perdeu o movimento do braço esquerdo, ela passou a levantar ele só até um certo ponto, e aí virou um braço que estava sempre inchado, a mão estava sempre inchada, ela não tinha mais a força nas mãos, e ela era costureira, e a minha casa era uma casa que estava sempre cheia de mulheres, as mulheres gostavam, a minha mãe era muito caprichosa, e assim, em outubro, a minha mãe já não pegava mais nenhuma roupa para Natal, porque era impossível, e às vezes ela trabalhava até 1h da manhã. E nesse tempo, as mulheres que frequentavam, pararam de frequentar gradativamente a minha casa, com medo de pegar a doença. Naquela época, a gente não sabia como pegava. E elas, assim, elas sempre tomavam café, a minha casa sempre teve café. Eu acho que é por isso que eu sou uma cafezeira. E passou mais 2 anos, mais 1 ano, e o médico resolveu dar um prognóstico de que ela teria mais 2 anos de vida. Então, o meu pai resolveu voltar para o Nordeste, que era o sonho da minha mãe. E para a gente foi um choque, porque eu já estava no início do meu 2º grau, que hoje é o ensino médio, né? A minha irmã já estava terminando o ensino médio dela, ela fazia um curso técnico. O meu irmão estava procurando emprego. E a minha irmã caçula, ainda no ensino fundamental, quando nós retornamos a Juiz de Fora, a minha mãe já estava muito debilitada, a doença tinha progredido muito. Foi um ano em que ela ficou de cama, o ano inteiro. E nós aprendemos, então, a trocar o soro, a aplicar injeção. Ela teve uma ferida no outro seio, no seio direito, e aí as enfermeiras ensinaram a gente a cuidar dessa ferida, a higienizar essa ferida, a fazer o curativo, colocar pomada, enfim. E foi um ano muito difícil. A minha mãe parou de andar, ela passou a ficar somente na cama. Naquela época não era comum alugar cama de hospital, então tratar dela na cama dela era muito pesado, era muito difícil. Nós aprendemos a dar banho de leito, nós aprendemos a cuidar de um doente em casa. E de tempos em tempos ela ficava mal, internava, ficava 2 semanas, aí voltava para casa.
tem uma situação que foi muito marcante também na minha vida. Um dia no hospital, a minha mãe começou a pedir perdão. Perdão pelas coisas que ela não tinha feito, perdão pelas coisas que ela achava que ela tinha errado. E foi muito triste, porque ela não tinha nada que perdoar. A gente sabe que tudo que ela fez foi com amor. Então foi uma tarde que eu também guardo com uma certa tristeza. Mas, enfim, em 24 de novembro de 1984, a minha mãe amanheceu com falta de ar, que era uma coisa que acontecia de vez em quando, e nós sempre levávamos, nesse ponto, ela para o hospital para ela tomar ar. Ela, né, entrava no balão de oxigênio, mas ela estava muito debilitada. Até para tirar ela de casa era difícil, a gente não contava com maca. Naquela época, a ambulância era só do SAMU, que nem era SAMU, era da prefeitura, enfim. Era tudo muito difícil, especialmente, né, no interior, em Juiz de Fora. E acabou que ela morreu em casa, ali do lado da gente, na manhã de domingo. E, ao mesmo tempo que foi muito triste, foi um alívio, porque várias vezes eu entrava no quarto e eu via minha mãe entre uma respiração e outra ofegante. Várias vezes eu pedi para Deus para minimizar o sofrimento dela. Era muito triste ver a mulher que me trouxe ao mundo, a mulher que era para ser o meu braço forte, a mulher que era para ser o meu apoio, falecendo. Mas a gente sabe que essa é a vida. Então, logo depois que a minha mãe faleceu, eu terminei o estudo. E então eu vim para Belo Horizonte e vim viver a minha vida. Anos depois eu me casei e tive 3 filhos. O meu relacionamento com os meninos sempre foi um relacionamento muito aberto. Eu não quis repetir os enganos da criação da minha mãe. E então eu sempre procurei a diferença. E eu lia muito sobre psicologia infantil, sobre psicologia adolescente, e isso me auxiliou muito para que eu criasse os meninos eliminando algumas crenças, né, com as quais eu fui criadas e que eu acho que atrapalharam muito a minha vida. A gente tem hoje, né, eu tenho 2 filhos praticamente adultos e um finalizando a adolescência. Então, assim, a gente tem uma conversa muito linear, uma abertura muito grande entre nós. E isso se deu também porque em 2013 eu me separei do pai dos meninos. Na época eles ainda eram bastante jovens e muitas pessoas não acreditaram que eu daria conta de criar os meninos. As pessoas ficaram amedrontadas, acharam que os meninos iriam me dar muito trabalho. Algumas pessoas falaram isso para mim, você vai ver como que é trabalhoso. E essa separação acabou me aproximando ainda mais das crianças, né, dos meninos. E hoje eu acabo que algumas pessoas até me elogiam, porque dizem que eu, né, criei os meninos com uma certa... apesar de estar sozinha, mas eu acertei, são meninos bons, essa coisa que mães falam. E outras pessoas me parabenizam, né, porque eu consegui sair de uma relação e segurar essa peteca, essa onda de ser mãe.
Bom, e apesar de eu amar ser mãe, teve um Dia das Mães que eu até escrevi um texto, porque as pessoas romantizam muito esse papel da mãe, as pessoas colocam como se nós fôssemos sagradas, como se nós fôssemos especiais, como se nós fôssemos mulheres diferenciadas. E, na verdade, não é nada disso. Ser mãe está na natureza, né? A natureza é a nossa grande mãe. E eu não enxergo dessa forma. Porque eu acho que antes de ser mãe, eu sou ser humano. Como ser humano, eu sou mulher. Então, eu tenho desejos, eu tenho sonhos, eu tenho aspirações. Desde 2015 eu faço textos que falam sobre emoções. E em 2018 eu escrevi um livro, lancei em 2020. O livro é Quem Eu Vi no Espelho. É um livro que fala sobre, são reflexões sobre essas nossas emoções diárias. Perdão, eu falo sobre amor, eu falo sobre alegrias, eu falo sobre tristezas, falo sobre sucesso. E nos textos também, só que os textos, né, são menores. Bom, hoje, aos 53 anos de idade, eu me considero uma pessoa realizada. Ainda tenho muitos sonhos pela frente. Os sonhos não morrem jamais, né? E sou realizada profissionalmente. Eu atingi um ponto da minha carreira que me satisfaz, um ponto em que os meus clientes são clientes fiéis e eu fiel a eles. Como mãe, eu também me sinto uma mulher realizada, embora os meninos ainda não estejam totalmente independentes, mas já são 2 na faculdade, já traçando, né, os próprios caminhos, e o caçula também já se direcionando. Então, assim, isso me deixa me deixou realizada. Como mulher, eu ainda sonho em ter um relacionamento de muita parceria, de muita afinidade. Isso é uma coisa que realmente eu ainda não encontrei. E eu ainda espero, porque eu acho que até o último dia, né, o sonho tem que estar vivo. Então eu sou feliz, porque a vida, ela me traz tudo isso que me faz feliz. O trabalhar, o procurar, para mim, estudar, isso não é um problema. Isso, na verdade, são os tópicos da minha vida. Então, trabalhar para mim é um prazer, escrever é um prazer maior ainda, estar com os meus filhos é um prazer, viver é um prazer. Então, eu sou feliz. Eu acho que felicidade é isso. Eu conheço uma frase que diz que o sucesso não é necessariamente o dinheiro ou a fama ou a posição social ou o poder. O sucesso é você se sentir feliz com aquilo que você conquistou. Então, eu sempre falo isso com os meninos, por isso que eu não opinei nas escolhas profissionais, porque eu falo isso para eles. Procurem fazer aquilo que vocês gostam, para que vocês trabalhem com amor, com felicidade. Foi assim com o meu trabalho. Então, por isso que eu trabalho até hoje. Eu já tenho 32 anos de profissão e pretendo trabalhar ainda até enquanto meu corpo me suportar, né? Enquanto eu puder fazer isso, eu farei. Tanto o trabalho como corretora de seguros, como a escrita. A escrita é uma coisa que eu não pretendo largar de forma alguma. Tá. Você lembra como é que a gente cantava? Ela não vai casar, ela não vai casar.
Lembro. Seu avô? Olha o vestido rasgado aqui, ó. E eu lembro desse vestido, você acredita nisso? Eu lembro da gente fazendo as coisas. Eu lembro de eu seguindo você igual. Você lembra que você me chamava de sombra? Porque eu ficava te seguindo atrás? Não. Não lembra? Uma vez olhou pra mim e falou assim: Ô Vitória, você é minha sombra ou o quê? Você não para de me seguir. Eu lembro. Gente, que festona que eu fazia, viu? Fazia mesmo. Nossa Senhora. Lá em Uberlândia. Você tem foto? Você tem foto da sua criança? Porque você disse que eu sou sua cara. Pouquíssimas.